E aí, pessoal! Camina Samurai Pionária com mais um vídeo! No vídeo de hoje eu quero falar sobre a falácia de que nossa generalização é errada e a delas é correta. Porque assim, enquanto eu andava por aí pelos mares da interwebs, eu me deparei com muitos posts questionando a gente, seja no Reddit, no Quora, no Twitter, Instagram, Facebook e afins. E um dos pontos que esse povo batia muito, e que bate até hoje, é o fato de que eles generalizam, a generalização deles é errada, a generalização deles é pseudociência, a generalização deles é baixa, coisa e tal. A generalização delas já temos números, coisa e tal, bababá, bababá e afins. Aí eu parei, pensei e fui pesquisar, né? E aí eu cheguei numa conclusão. Bem, se a nossa generalização é em si errada, a de vocês muito mais. Porque assim, ó, vamos fazer aqui um paralelo. Se a gente pegar, eu vou usar aqui de verdade e sinceridade. Se a gente pegar o número de casos de assédio, violação e até mesmo crimes contra pandorinhas, e você estabelecer um número e comparar com o número de brasileiros homens, porque até onde se sabe, o último censo diz que que homens no Brasil equivalem a 48%, se não me engano. 48, 48,5, 49, por aí. E nessa métrica, a gente fica por volta de 92 a 97 milhões de habitantes aqui no Brasil. Isso, claro, o censo não chega em todos os lugares, mas ele leva em consideração registro de nascimento e várias outras coisas. Só que aí, se você pegar esse número e comparar, dá menos de 1% se a gente usar caso por caso. Porque se fosse uma justa posição, se fosse uma coisa justa, a gente sabe que quando o cara é filho da mãe, quando o cara é um violador, um assediador, ele nunca faz a mesma coisa uma vez. Ele faz múltiplas vítimas. Isso é básico de qualquer crime. Então, mesmo que a gente usasse caso por caso como uma única pessoa fazendo, coisa que felizmente não é, mesmo nisso, isso representa menos de 1% da população dos homens. É literalmente menor do que 1 para cada 100. É menor que 1 para cada 100. Se a gente utilizar uma conta assim, você pega o número de casos, soma tudo mesmo. Soma tudo. E mesmo com a subnotificação, o que eu acho que subnotificação é uma coisa muito estranha. Mas eu não vou desenvolver isso nesse vídeo. Talvez farei num próximo. Mas, se a gente levar em consideração esses casos e comparar com a população brasileira de homens, é menos de 1%. Se eu dividir por 2, porque leve-se em consideração que um criminoso nesse naipe, desse tipo de gente, nunca faz isso uma única vez, dificilmente faz isso uma única vez, fica menor ainda, é menos de 1%. Você sabe o que é menos de 1% de 100%? É literalmente menor que 1 para cada 100 habitantes. É menor do que 1 para cada 100 homens. Isso levando em consideração que a gente é mais de 90 milhões de pessoas aqui neste país. Mas os casos que não foram registrados, mesmo somando, ainda continua infimamente pequeno. O Raccoon falava muito disso, sobre essa questão de que elas tentam usar os números
E mesmo elas inflando os números, ainda assim é muito minúsculo em comparação à maior parte dos brasileiros. E isso piora se você pegar, por exemplo, a população carcerária. Os homens são maioria na população carcerária do Brasil. E estão lá por diversos crimes, seja roubo, assalto à mão armada, furto, em afins. Mesmo entre esses caras, quesitos como assediadores e violadores, eles não estão na parte de cima, mas estão da parte do meio para baixo, no ranking de número lá dentro. Porque, para quem não sabe, esse tipo de gente, violadores e assediadores, não duram muito na cadeia. Porque nem os próprios bandidos, nem os próprios traficantes, nem mesmo os caras que fazem coisas ilícitas, suportam esses caras lá dentro. Porque muito tem família ali, muitos ali tem família, tem parente, aderente, tem amigo. E esse povo não gosta lá. Tanto é que você quer ver o pessoal querer matar alguém na cadeia de modo bem simples, é só dizer que ele fez alguma coisa nesse naipe. Principalmente contra um menor. Ele, vai morrer no outro dia. Acho que nem dificilmente passa da primeira semana. Porque é muito complicado. Essa história de que a cultura da violação não existe. Essa coisa, eles velam, coisa e tal, isso é mentira. Todos os casos, tirando algumas exceções, fazendo uma justiça aqui, em que falam dessas questões de que ninguém fez, o pessoal duvidou, coisa e tal, é muito simples. Ou eram pessoas de poder, ou pessoas com um grande grau de influência. Seja na parte social, econômica ou até política. Ou seja, essa história de que a generalização dela tem base porque tem números é pura balela, porque literalmente está fazendo assim, vamos dizer, 99, botar no 1 mesmo. Tá fazendo 99 homens que nos abrolhos da vida, sejam eles pessoas de bem ou pessoas que acabarão um dia ou já estão na cadeia, tá fazendo todos esses caras pagar pelo erro de um. Não tô dizendo passando pano pra quem faz merda nessa vida. Quem faz merda nessa vida tem que ir pra cadeia. E ficar lá. Tem que ser tratado como humano, mas no limite do limite. Esses caras que não fariam isso, estão pagando pelo preço de um ali. Da merda de um. Que tipo de generalização correta é essa? Quantos e quantos vídeos a gente já tem aqui na net de pessoal pegando esses números, essas falas de que uma Pandorinha sofre isso, assada cozida, a cada tantos minutos o pessoal faz lá a contagem e chega num ponto de que, peraí, isso aqui não bate. Isso aqui não bate. Quantos e quantos vídeos temos aqui só provando isso, mesmo entre as próprias Pandorinhas? Essa história de que a história do homem violador em potencial não existe. É falácia, é uma ideia burra. Tipo, a nossa generalização, pelo menos a nossa generalização, a gente usa os números deles. A gente não tenta criar os nossos próprios, porque a gente não tem poder aquisitivo para isso. A gente não tem poder para fazer esse tipo de levantamento. O máximo que a gente faz é pegar os dados deles, comparar com o que a gente tenta fazer em alguma coisa aqui e tentar explicar alguma coisa. Porque de resto, a gente não tem como poder para fazer isso. A gente usa os dados deles. Por exemplo, dados em questão de traição. Por incrível que pareça, apesar das Pandorinhas, isso é um dado importante, serem maioria em aplicativos de traição, o número de traições, quebra de contrato de fidelidade matrimonial, que é o termo mais correto, digamos assim, é semelhante entre homens e Pandorinhas, por incrível que pareça. Para muitos aqui, é igual. Varia entre 52 e 48, até mesmo 50 e 50. Tipo, vamos dar aqui um outro exemplo. Nossa generalização no sentido de trabalho.
Pandorinhas, estatisticamente falando, trabalham 40 minutos a menos que os caras. E isso tende a aumentar conforme vai subindo a pirâmide de trabalho, chegando ao ponto que em cargos de gerência é 1 a 2 horas de diferença. Ai, mas tem a questão da dupla jornada. Arrumar casa, fazer casa, principalmente hoje em dia. Porque antigamente, eu falo disso porque eu fui criado na velha guarda, antigamente eu até poderia dizer, porque eu sei o quanto era difícil ter que arrumar casa aos moldes antigos. Eu sei, porque eu, apesar de ter nascido nos anos 2000, eu fui criado na velha guarda. Não fui criado com toda a tecnologia e tudo sendo jogado na nossa cara como foi a minha geração. Meus pais me criaram junto dos meus avós. Apesar de meus pais serem professores, eles sempre prezavam por uma educação bem tradicional mesmo, sabe? E aí o que acontece? A questão da dupla jornada, coisa e tal. Cuidar de criança, dá pra dizer. Mas primeiramente, por que foi ter? Segundamente, levando em consideração toda a evolução tecnológica que temos hoje, cuidar de casa não serve como trabalho. Terceiramente, a questão de, se é tão difícil cuidar de casa, por que foi trabalhar? As pandorinhas podem argumentar de que, é porque tá difícil viver, tá difícil. A coisa tá complicado, a questão do... Como é que eu posso dizer? A questão do custo de vida. Porque aqui no Brasil o custo de vida é maior que o salário mínimo. A grande questão é, mesmo que as pandorinhas, estatisticamente falando, elas gastem mais dinheiro em casa, estatisticamente falando também, elas controlam 80% dos gastos da família. Sendo que o homem sempre será cobrado e sempre é o cara que mais investe em questão de cálculo... Como eu posso dizer? Em questão de cálculo avançado nisso, fazendo todo o cálculo, ele que mais investe na casa, porque a maior parte do salário dele, chega até 80% do salário de um homem, é só pra casa. É só pra família. O pessoal gosta de zoar de que o que sobra do salário ele gasta com cachaça e outras coisas. É claro, é a única coisa que dá pra comprar e ainda assim dar algum divertimento pra ele. Se a gente pegar em quesitos de aplicativos de namoro, em quesitos de aplicativo de encontros, a gente vê a tendência de sempre quererem um cara mais, digamos assim, Zé Droguinha. O Tinder tem cálculos disso o ano todo. A maior parte das MSOLs do Brasil são jovens adolescentes. Fez a criança, é culpa do cara que não assumiu. E a culpa dela que abriu as pernas. As nossas generalizações podem até parecerem esquisitas, mas a gente pelo menos ainda tenta ser justo nelas. Agora, a gente pode pegar as generalizações dela e literalmente moer no moedor de cominho. As generalizações dela simplesmente não fazem sentido. Eu não precisei nem pesquisar muito pra ver que isso tava dando uma merda. Eu só pesquisei mais pra fazer o vídeo aqui bacana. Basta fazer uma pesquisa bem rápida nisso. Essa história de que o gênero oprimido, isso não existe. Se a nossa generalização tá errada, a delas 1000 vezes mais. Mas é aquela história, como eu posso dizer, é a ideologia que venceu, né? Fazer o quê? Aqui é o Caminho da Samurai Pio, curtam, comentem, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e até a próxima!